Olá, pessoal. O objetivo dessa videoaula é tratarmos aí de uma outra função inorgânica. Em uma outra videoaula eu falei sobre os ácidos. Nessa videoaula falarei sobre as bases, né? O que são bases, né? Definição, trabalharemos também com alguns exemplos. Bases, né? Para definirmos uma base, como que funciona? Assim como no caso dos ácidos, né? As bases também elas são conhecidas por um nome que inclusive vem do árabe, né? Que significa álcali. Chamado álcali. Então, bases e álcali, né, são palavras sinônimas, vamos dizer assim. Então, as bases, né, ou os álcalis, como diziam os árabes químicos, né, da antiguidade, as bases, elas já foram, por exemplo, classificadas, né, conforme as suas propriedades organolépticas, né? Por exemplo, substâncias que tinham um gosto, eram adstringentes, né? Como diz um ditado mais popular, né, escorregadias, né? Elas eram, tinham uma textura, né, escorregadia, vamos dizer assim. Eram substâncias, materiais classificados como álcalis, né, bases. Mas, como eu disse anteriormente, né, hoje nós temos uma definição que advém da parte experimental. No século XIX nós temos uma teoria, né, que é a teoria do Arrhenius, né, daquele químico sueco, o Svante Arrhenius, e ele também traz aí uma definição, né, para o que seria uma base. Assim como no caso anterior, no caso dos ácidos, né, a base forma, na presença de água, uma solução eletrolítica. Por que isso ocorre? Porque as bases formam soluções eletrolíticas? Porque elas formam espécies carregadas, né, na presença de água. Para a teoria de Arrhenius, né, as bases elas são substâncias químicas que, quando solúveis em água, liberam um ânion do tipo hidroxila. O que é o ânion hidroxila? Primeiramente, por que é um ânion? Porque tem carga negativa. E o que é o ânion hidroxila? O ânion hidroxila é um ânion constituído, né? Não é um monoânion, né? É uma espécie constituída por um átomo de oxigênio e por um átomo de hidrogênio. E nesse processo também é liberado um cátion. Então, para o Arrhenius, o que é uma base? É uma substância que, quando solúvel em água, libera um ânion do tipo hidroxila e também libera um cátion. Esse cátion ele pode ser uma espécie monoatômica ou não, né? Carregada positivamente. Geralmente, né, isso é bem comum para elementos do grupo 1 e do grupo 2. É interessante que no caso dos ácidos, né, o processo era conhecido como ionização química, enquanto que no caso das bases, esse processo, né, de dissolução em água, né, e liberação aí do ânion hidroxila, esse processo ele é conhecido como dissociação química. Bom, aqui nós temos um exemplo bem interessante, um exemplo aí do dia a dia, né? A chamada soda cáustica, né, muito utilizada aí para fazer sabão, né? A soda cáustica ela tem um nome científico, que é o hidróxido de sódio, né? A palavra hidróxido, ela está relacionada ao ânion hidroxila, né? Hidróxido de, aí o metal correspondente, né? Que é o sódio. Por isso que o nome é hidróxido de sódio. Na presença de água, né, o que ocorre aqui com o hidróxido de sódio? É liberado o cátion, né? Que é o metal, Na+, e é liberado também aqui o ânion hidroxila. Essa substância por Arrhenius, ela era considerada como uma base, por quê? Porque em solução aquosa é liberado o hidroxila, o ânion hidroxila. É interessante aqui que na soda, né, na hidróxido de sódio, é liberado um cátion do tipo Na+, e um ânion do tipo hidroxila. Mas existem bases, né, que na presença de água, elas liberam mais do que uma hidroxila, como é o caso aqui da cal hidratada, né? A cal hidratada nada mais é que o hidróxido de cálcio. A cal hidratada ela é muito utilizada, né, no contexto da construção civil. Qual é a fórmula química da cal hidratada? É o Ca de cálcio. E aqui, olha que interessante, nós temos o ânion hidroxila. O ânion hidroxila, na presença de água, o ânion hidroxila, quando ele é liberado, ele não é liberado só o oxigênio ou só o hidrogênio.
é o OH, eles estão unidos. Por isso que aqui, ó, eles estão entre parênteses, né? O OH, né, o ano-hidroxilo, está entre parênteses. Então, quando eu coloco aqui entre parênteses 2, significa que esse 2 ele multiplica tanto o hidrogênio, ou seja, existem 2 átomos de hidrogênio, e o 2 multiplica também o oxigênio. Então, existem um átomo do elemento químico cálcio, 2 átomos do elemento químico oxigênio e 2 átomos do elemento químico hidrogênio. Perceba o seguinte, ó, vamos supor que não tivesse este parênteses. Se não tivesse o parênteses, esse 2 ele estaria multiplicando apenas o hidrogênio. Vamos lá então. Então, no processo de dissociação química da cal hidratada, é liberado um cálcio e é liberado 2 ânions hidroxilas. Por quê? Porque nós temos 2 ânions do tipo hidroxila. Um exemplo bem interessante de cátion, que não é monoatômico, né? Porque aqui nós temos na soda cáustica um cátion que é monoatômico, é um cátion constituído apenas por um átomo. Na cal hidratada nós temos também um cátion, né, que é constituído por apenas um átomo, né? Portanto é uma espécie monoatômica. Um exemplo de ânion, melhor dizendo, de cátion, que não é uma espécie monoatômica, é o cátion amônio. O cátion amônio ele é constituído pelo elemento químico nitrogênio e 4 átomos de hidrogênio, e ele tem uma carga positiva. É um dos pouquíssimos exemplos de cátion, né, que não é uma espécie monatômica, né, como no caso aqui do sódio, né, e no caso do cálcio.